Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui dando continuidade ao nosso encontro visando a nossa provinha da FUVEST. Nosso mesmo material que nós já trabalhamos, filosofia, até a questãozinha 7, agora de 8 a 15 com sociologia, tá? Se por acaso você estiver começando na ordem, assistindo aí por sociologia, sugiro que qualquer coisa você vá lá na gravação de filosofia que a gente faz aquele comentário geral da prova como introdução. Então, só trazendo algo mais específico para a sociologia. O FUVEST gosta demais de trabalhar conceitos contemporâneos, ou seja, não significa dizer que a gente não tenha nenhuma questão sobre teoria sociológica clássica, em hipótese nenhuma. Mas trabalhar autores que pensem questões muito associadas ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano. Então, aquelas ideias fundamentais, então, assim, ideologia, ou seja, relações de poder, cultura, gênero, desigualdade, voltados para questões nacionais e, sobretudo, relacionar trabalho a questões globais. Então, vocês sabem que a FUVEST gosta também de trabalhar uma certa interdisciplinaridade. Então, quando acabei de falar trabalho, globalização, tá? Diálogo com a geografia, ideologia, diálogo com a filosofia, relação de poder, diálogo com a história e assim sucessivamente, tá? A gente buscou trabalhar ou trazer essas 8 questõezinhas aqui para vocês, justamente para poder fazer um apanhado geral. E aí você vai ver muito essa característica. Teoria sociológica clássica e muita coisa associada ao cotidiano, especialmente pós-segunda revolução industrial. Por que especificamente pós-segunda revolução industrial? É a virada do século XIX para o século XX, então as sociedades vão, digamos assim, se formatar de uma maneira um pouco mais próxima de como a gente conhece. E essa ideia de modernidade estará em grande equivalência. E aí, óbvio, pós-Segunda Guerra Mundial, também com a ideia de pós-modernidade. Mas eu já estou dando spoilerzinho da nossa aula, vamos seguir aqui na nossa ordem cronológica, tá bom? Então, para começar, questãozinha 8, considere o excerto a seguir. Na sociologia, olhando aqui já o texto, lembrando assim, professor, os textos são um pouquinho mais longos. Bom, isso vai acontecer na tua prova. Todas as questões? Não, mas algumas delas, na sociologia, na história, na filosofia, você vai encontrar textos sim um pouquinho maiores. Então vamos lá. Na sociologia, até os anos 1970, o conceito de papéis sociais de sexo, apresentado pela antropóloga cultural estadunidense Margaret Mead, era o termo mais utilizado. É a partir desta década que as teorias sociais passam a utilizar o conceito de gênero, influenciadas pela chamada segunda onda do feminismo. Desse modo, o conceito de gênero passa a enfatizar os processos de construção dos comportamentos em relação ao corpo e aos afetos. Depois, com calma, principalmente se você tiver o materialzinho impresso, circula ou sublinha. Essa frase ela é essencial. Perceba, às vezes ainda há muita confusão, porque as pessoas estão associando o sexo biológico ao gênero. O texto está deixando muito bem claro que a partir desse momento, a ideia de gênero, essa sim, ela pode e deve ser pensada como uma construção histórica. Por quê? Porque está associada ao corpo, quer dizer, os múltiplos significados que a sociedade ou as sociedades dão àquele corpo e, sobretudo, aos afetos. Óbvio que quando a gente fala do ponto de vista do sexo, a biologia, as polaridades elas estão muito bem definidas, né? O homem ou a mulher. Mas quando a gente fala das representações do masculino, quando a gente fala das representações do feminino, isso muda e sempre mudou ao longo da história. Então, no passado, eu digo no passado, lá na antiguidade foi de um jeito, depois com no mundo ocidental, depois com o cristianismo, passa a ser entendido de outro, depois com a Revolução Industrial já há muitas novidades, até, obviamente, a gente chegar aonde nós estamos. Então, ele vai continuar, né? Justamente por superar o congelamento, entre aspas, das categorias de homem e mulher, que advém de descrições biológicas. Isso quer dizer, como afirma o sociólogo francês Pierre Bourdieu, que as estruturas e instituições sociais partem de uma construção simbólica, em que as características masculinas e femininas são biologizadas. Ou seja, há uma tentativa de determinar a construção simbólica a partir da biologia, naturalizadas
e, portanto, dificilmente podem ser desconstruídas. Veja que aqui o texto ele não está trazendo, por exemplo, a discussão religiosa sobre isso. Por quê? Porque a religião não é nosso assunto aqui, ela também é um objeto da própria sociologia, carregada de altíssimo grau de historicidade e subjetividade. Ou seja, o entendimento que se tem sobre religião, as formas que nós, humanos, temos de representação das nossas religiosidades. Primeiro, elas são múltiplas plurais e também se modificam em tempos em tempos. Então, aqui a gente precisa separar, tá? Nós, como indivíduo, podemos, até dentro da nossa visão de mundo, dos nossos conceitos, juntar uma coisa com a outra. Mas a sociologia não pode fazer isso em hipótese nenhuma. Por quê? Porque são objetos. Objetos, repito, carregados de subjetividade. Aí no enunciado, desculpa, para cima, pronto. Sobre a abordagem sociológica do conceito de gênero, é correto afirmar: a imaginação sociológica, categoria definida pela sociologia norte-americana, é a ferramenta mais importante no processo das construções das categorias de análise e do conceito de gênero, contrariando as teses de Pierre Bourdieu sobre os poderes simbólicos. Deixa eu brincar aqui. Você é um extraterrestre que acabou de cair na prova da FUVEST, não sabe do que se trata, olhou o texto, você é capaz de ter o domínio mínimo da linguagem, entendeu o que o texto está dizendo. Percebe que aqui é meramente uma questão de interpretação, inclusive, mais do que aprofundar o conceito, eu tenho uma interpretação. O texto em nenhum momento coloca o conceito de poder simbólico como algo antagônico ou excludente com a ideia de construção dos papéis sociais feminino e masculino. Muito pelo contrário, né? Bourdieu vai se aproveitar dessa ideia para demonstrar como isso está ligado exatamente à sua ideia de poder simbólico. B. Para a sociologia, identidade e gênero se constrói nas relações sociais. Perfeito. Base na qual se formulam sentidos e significados aos aspectos anatômicos. Sim, o texto afirma isso quase que literalmente. E institucionalizam diferenciações psíquicas e comportamentais divisivas, excluídas do trabalho social. Então ele está trabalhando exatamente com a consequência. Percebe que com palavras distintas, o item B, de alguma maneira, ele faz um bom resumo do que trata o texto, então a gente já encontrou o nosso gabarito. C. Margaret Mead trouxe contribuições para os estudos de gênero, ao demonstrar que sua investigação estreitamente antropológica não ofereceu ferramentas capazes, eficazes na análise sociológica. Não, é exatamente o oposto, não oferece muitas ferramentas. D, deixa eu só abaixar aqui um pouquinho. D, apesar das diferentes ondas feministas que se formaram no decorrer do século XX, não houve impacto significativo. Você já parou de ler. Não, o texto deixa também muito bem claro que o impacto é muito grande. Houve não uma ruptura total, mas uma mudança epistemológica profunda no entendimento das coisas. Para a teoria social, é imprescindível considerar os aspectos inatos e essenciais da atividade humana. Logo, os estudos sociológicos daí decorrentes demonstram como os aspectos relacionais têm pouca influência sobre os estudos de gênero. Percebe que a própria alternativa é uma contradição, porque ela começa falando de algo imprescindível e depois vai dizer que tem pouquíssima influência sobre os estudos. É imprescindível, não tem pouca influência, tem muita influência, então o item ele é contraditório, ele está completamente errado. Uma questãozinha muito boa para a gente trazer à tona um assunto muito recorrente em vestibulares de maneira geral, então uma boa chance de estar presente na tua prova no domingo, mas, sobretudo, repito, algo que é cada vez mais comum, uma questão de interpretação. Tranquilo? Aí saímos da teoria sociológica contemporânea para voltar um pouquinho para a teoria sociológica clássica. Deixa eu colocar aqui, questãozinha 9. Bom, mais um texto um pouquinho longo, né? Segundo Marx, os economistas de seu tempo não reconhecem a historicidade, ou seja, o contexto do qual os fenômenos são constituídos, dos fenômenos que se manifestam na sociedade capitalista. Por isso, suas teorias são comparáveis dos teólogos, para os quais toda religião estranha é pura invenção humana, enquanto a deles próprios é uma emanação de Deus.
Ele questiona a perspectiva para a qual as relações burguesas de produção são naturais, estão de acordo com as leis da natureza, como se fossem independentes da influência do tempo. Assim, as instituições feudais teriam sido históricas, ironiza, mas as burguesas seriam naturais e, portanto, imutáveis. Para ele, tanto os processos ligados à produção são transitórios, como as ideias, concepções, gostos, crenças, categorias de conhecimento e ideologias, os quais, gerados socialmente, dependem do modo como os indivíduos se organizam para produzir. Então o texto está me dizendo que Marx critica os economistas do seu tempo, então é óbvio que hoje em dia isso aqui não valeria mais, né? Assim, é quase o ponto de partida de toda e qualquer ciência compreender a historicidade do fenômeno, ou seja, compreender o fenômeno, principalmente se tratando de ciência humana. A economia é uma ciência humana, é tratada como uma ciência humana, que utiliza de muita matemática, né? Então há um altíssimo grau de objetividade na análise material das questões, na econometria, como a gente costuma dizer, mas é exatamente uma ciência humana, tem uma dimensão muito forte dentro de valores, e mais do que valores, né? Porque valores tem mais a ver com a moral, mas os sentidos que nós como sociedade damos àquelas relações materiais. O que o Marx está dizendo lá no seu tempo, segunda metade ali do século XIX, é que isso não acontecia. Então o discurso oficial é que o capitalismo é natural, quer dizer, o capitalismo é o que é porque sempre tinha que ser assim. Ele tinha que acontecer. E ele vai dizer, olha, quando a gente vai olhar outros tempos históricos, não existia capitalismo, não é nenhuma garantia que no futuro o capitalismo vai existir, porque justamente ele não é um fenômeno natural, mas ele é um fenômeno histórico. Aí ele conclui o texto com a ideia marxista, ou seja, todos os processos são transitórios. Ideias, concepções, gostos, crenças são transitórios exatamente porque são carregados de historicidade. Aí vamos aqui para as nossas opções. Tendo por base esse trecho sobre a obra de Karl Marx, bem como a leitura da obra Quintaneiro, Barbosa e Oliveira, é correto afirmar que a gente vai ter que interpretar o texto, e aí sim, socorrer de um conceito fundamental da teoria marxista. A. Não é o ser social quem determina a consciência, mas a consciência que determina o ser social. Aí vamos lá. Para Marx, qual é o princípio fundamental da vida humana? É o trabalho. Por que é que nós falamos em materialismo histórico? O histórico nós acabamos de explicar, quer dizer, todo o sistema social, político, jurídico, econômico, etc., etc., com o capitalismo é o único sistema, ele é fruto de um resultado ou um conjunto de resultados associados ao seu tempo. Então, primeiro, ele é histórico. Por que ele é materialista? Porque Marx parte, ou seja, o seu ponto de partida são as relações econômicas, ou seja, as relações materiais. Então, na verdade, o pensamento marxista é o oposto do que está dizendo aqui. Não é a consciência do sujeito que vai determinando a realidade, mas é a realidade material que vai formando a consciência do sujeito. Então, aqui é literalmente a ordem invertida, né? Para Marx, tudo, não tem exceção, tá? O mundo do direito, o mundo da cultura, o mundo da família, o mundo da religião, o mundo da forma como a sociedade se vê, as formas de governo que nós possuímos, tudo para ele é organizado ou é resultado a partir das relações materiais. B. O materialismo histórico formulado por Marx é uma ideologia que reafirma a importância do mundo das ideias na construção das sociedades capitalistas. O item B, ele é mais ou menos o mesmo sentido do item A, ou seja, ele diz que o materialismo histórico, como ferramenta de análise, surge do mundo das ideias. A gente lembrar de Platão, né? Essa consciência etérica, subjetiva, que pensa a questão e traz a questão para pensar a sua materialidade. Repito, é exatamente o oposto. São as condições materiais que vai moldando e determinando, de certa forma, a consciência do sujeito. Aí o materialismo histórico é a forma de análise, a forma racional de analisar esse processo. C. As relações materiais têm pouco ou nenhuma relação com a teoria formulada por Marx. Bom, eu não vou ser repetitivo, a gente pode nem continuar lendo, porque exatamente o ponto de partida são as relações materiais. D. A luta de classes, a alienação, a ideologia e a revolução são conceitos que prescindem da análise histórico-materialista,
pois são atemporais, como de burguesia. Veja só, o texto começa dizendo que tudo é histórico, né? Ou seja, vai surgindo e ganhando sentido a partir disso. E, na verdade, eles não prescindem, eles são imprescindíveis entre si, né? Então nós temos aí duas ideias errôneas, mas a principal é justamente isso, quer dizer, eles não são ideias nem conceitos atemporais, ou seja, naturais. O natural no sentido de que são estabelecidos como verdades imutáveis. O próprio texto me diz que tudo é transitório. Então, o item D já negaria o texto. O pensamento e a consciência são decorrência, ou seja, vêm depois, são consequência da relação entre indivíduo e natureza. Ou seja, derivam das relações materiais, né? Se você estiver aí com o físico, você pode circular o item todo e dizer assim, antes da prova, se eu quiser revisitar, reformular a ideia fundamental da teoria marxista, lê mais do que o texto ajuda, mas lê esse item aí, que é um ótimo mini resumo. Tranquilo? Questãozinha 10. Leia o texto a seguir. Como ser pensante, o resultado mais importante desta viagem, para mim, está no fortalecimento do meu ponto de vista de que a ideia de indivíduo culturado, percebo que está entre aspas, culto, é simplesmente relativa. O valor de uma pessoa deve ser atribuído pela sua, aí, obviamente, eu tenho um nomezinho em alemão e eu vou pedir desculpa aí porque eu não faço a menor ideia da pronúncia disso em alemão, né? Um texto do Franz Boas e tal, pensador muito importante sobre cultura. E aí, quer dizer, atribuído pela sua Herzbildung, cultura do coração. Esta qualidade está presente ou ausente entre os esquimós, tanto quanto entre nós. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o conceito expresso no texto. Veja só, em tese, se o aluno tivesse uma questão, obviamente essa questão não existe, né? Tivesse uma questão assim, olha, tema, cultura, autor, Franz Boas, e tivesse as opções, naturalmente, você teria que pensar em relativismo cultural. O que é que significa isso? Uma ideia que vem combater exatamente etnocentrismo. Mas veja só, o próprio texto me diz aqui, ó, o fortalecimento do meu ponto de vista de que a ideia é simplesmente relativa. O que é que significa isso? Que eu não tenho um ponto de partida pré-definido, eu não tenho um ponto de chegada, eu não tenho valores centrais que vão determinar toda a humanidade. Porque o texto, obviamente, não vai falar disso, aí vamos entender. Por que que eu preciso pensar, do ponto de vista cultural, relativizando, ou seja, compreendendo as diferentes subjetividades? Primeiro, porque é um processo histórico. Veja, o texto não está falando isso, mas é um processo histórico. Cultura é um conjunto de formas de conhecer a realidade à nossa volta, seja de maneira gráfica, ou seja, de maneira formal, escrita, seja pela oralidade, seja de valores sintonizados à religiosidade ou valores sintonizados à organização política de um povo. Cultura é toda forma de conhecimento que se passa, obviamente, de geração após geração, que dão sentido de pertencimento e sentido daquilo que é comum. Então tem muita coisa associada à cultura. Então, já que ela é isso, como eu posso dizer que há um ponto de partida que seja universal, há um ponto de chegada que seja universal, até porque, se eu afirmasse isso, eu teria que literalmente criar parâmetros universais. De dizer, por exemplo, que uma cultura é superior em relação à outra, que uma cultura, por exemplo, é melhor do que a outra. E é impossível criar esses parâmetros, né? Então, quando eu busco definir isso, ou seja, quando eu busco estabelecer esses parâmetros, é justamente a ideia de etnocentrismo, né? A ideia de cultura popular, cultura erudita, cultura de massa não tem a ver com texto, né? Cultura de massa, aí a gente tem que pensar, por exemplo, em indústria cultural. Cultura erudita é uma forma de categorizar, mas não é uma forma de qualificar. Ou seja, quando eu falo que algo está relacionado à cultura erudita, à cultura popular, não estou dizendo que uma coisa é melhor do que a outra, mas aí eu estou analisando as relações de poder dentro do ponto de vista das relações culturais. Aí há um discurso que opera a ideia de que determinadas classes, muitas vezes, ou que detêm maior poder econômico, ou que detêm maior conhecimento técnico,
esse conhecimento mais intelectualizado, aí produz algo, aí opa, se essas classes dominantes produzem algo, aí é tido como cultura erudita. Se há algo que é elaborado de uma maneira a transitar por um conjunto de pessoas ou grupos variados dentro de uma mesma sociedade, aí eu tendo a entender como cultura popular. Etnocentrismo acabamos de dizer, então, repito, é uma questãozinha bem tranquila, porque pelo próprio texto eu já imaginaria, mas pensou em Franz Boas, aí você pensa justamente em relativismo cultural, tá bom? 11. Opa, desculpa. Leia as manchetes. Aí. Com o premiado filme Parasita, Coreia do Sul espalha seu soft power pelo mundo. Olha só, a gente falava ali de questãozinhas mais transversais. Soft power, por exemplo, não é um conceito da sociologia, não é um conceito da história, não é um conceito da geografia, é um conceito presente aonde? Nas relações internacionais. Soft power ou hard power. Então, da banda de música pop BTS ao filme Parasita, entenda como a Coreia aplica o soft power. Outra chamada. Da série Round 6 ao estilo musical K-pop, cultura sul-coreana é o novo vetor de soft power de Seul. É soft aquela ideia de algo mais leve, hard a ideia de algo mais duro. Bom, como que as relações internacionais se apropriaram desse termo em inglês? Soft power tem exatamente, você percebeu, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, mas você percebeu, né, que as três chamadas aí de reportagem, as manchetes, elas fazem inferência ao algo relacionado à Coreia do Sul, no aspecto cultural, mas que é transformado em produto dentro do capitalismo, é massificado e espalhado para outras sociedades, outros países que possuem culturas, identidades, historicidades diferentes. A Coreia do Sul acaba sendo muito falada, a Coreia do Sul acaba sendo muito notada, a Coreia do Sul acaba se tornando um país, mais uma palavra, uma ideia, um conceito muito mais próxima na linguagem, no vocabulário, no dia a dia, nos usos e costumes que nós temos. Então, aqui no Brasil, não faço a menor ideia qual é o país no mundo que mais consome o que é citado, qual é o país do mundo que mais ouve o BTS, qual foi o país que mais assistiu Parasita, ou a questão do K-pop. Porém, a gente sabe que aqui no Brasil isso tem crescido. Ora, se cresce o consumo de produtos relacionados a uma identidade de um outro povo, isso é soft power, ou seja, como este outro povo, o seu Estado Nacional, se organiza de maneira a influenciar outros Estados nacionais. O Brasil, por exemplo, dentro do ponto de vista diplomático, também é muito conhecido por utilizar-se do soft power, através da diversidade cultural, da nossa música, de festas populares, do esporte como futebol, entre outras questões. Então, chega em outras partes do mundo, fala-se Brasil a quase vou chamar aqui, é um exagero retórico, mas vou chamar aqui de um consenso que eu falei, Brasil, há alguns elementos que são muito comuns vir à cabeça a linguagem de pessoas de outros países. Então, isso é o soft power. A nível de curiosidade, hard power seria aquela ideia de influenciação de outro país de maneira mais direta, daí a palavra do duro, do pesado. Por exemplo, imposição do ponto de vista econômico e militar. Determinado país tem atitudes mais imperialistas sobre países mais fragilizados do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, aí a gente fala de hard power. Então, soft power é essa capacidade de influenciação de uma maneira mais sutil. Hard power seria de uma maneira mais firme, de uma maneira mais direta. Aí, aqui ó. Pronto. Aí ó. O soft power, citado nas manchetes, corresponde a alienação de consumidores, tem nada a ver com alienação, né? Aqui ele não está discutindo a ideia de alienação marxista, mas quanto à origem de seus produtos, ou seja, o descontentamento sobre a atual divisão internacional do trabalho. Costumo dizer que é o item tão de absurdo que eu não sei nem muito o que comentar. Ele nem fala de alienação e divisão internacional do trabalho aí também foi demais. B. Ao domínio do mercado pelo uso da coerção. Não, a coerção seria mais o uso da força, né? Então teria mais a ver com o hard power. Ou seja, a construção de uma relação de dependência dos mercados em relação ao mundo oriental. Não, veja, são influências sobretudo cultural.
né? Então a gente não tem uma relação de dependência de mercado. C, a busca de uma hegemonia por consenso, ou seja, a utilização da indústria cultural para se fazer presente em diversos países. A gente tem o nosso gabarito. D, a estratégia de combate à xenofobia nos países ocidentais, ou seja, ao fortalecimento da democratização do consumo de produtos culturais em escala supranacional. É aquele item que transcende ao texto. Olha, eu posso até pensar em alguma dimensão que a influenciação por uma cultura em outras que sejam diferentes possa até diminuir a xenofobia, mas isso não é uma política, essa não é a intencionalidade principal, muito mais e muito menos a ideia de democratização do consumo dos produtos culturais em escala supranacional. Repito, é uma ideia de influência, né? Essa ideia de democratização também é uma extrapolação. Ao redesenho da hierarquia política econômica, ou seja, ao retorno da velha ordem mundial pautada pelo consumo cultural. Veja só, a hierarquia política econômica não vai ser modificada pelo soft power de nenhum país, e muito menos retorna a uma velha ordem mundial. Não, pelo contrário, seria uma nova ordem mundial, né, novas formas de influenciação, e que na antiga ordem é pautada pelo consumo cultural, assim, aí ele foi misturando coisas completamente diferentes entre si, então assim, até por exclusão a gente chegaria no nosso item C. Tá? A 12ª questão, desculpa, se você quiser marcar como algo também muito importante, uma temática interessantíssima, porque vai associar arquitetura urbana com questões de desigualdade e exclusão. É muito, muito pertinente às discussões na área de sociologia ambiental, racismo ambiental, formas de segregação socioespacial, aí diálogo direto e imediato com a geografia, entre outras questões. Então, arquitetura hostil refere-se a estratégias de design urbano que utilizam elementos para restringir certos comportamentos nos espaços públicos, dificultando o acesso à presença de pessoas, especialmente pessoas em situação de rua. Segundo o historiador especializado em arquitetura, Ian Borden, a emergência desse estilo de arquitetura hostil data da década de 1990. Então percebe que nós estamos tratando de coisa muito atual. Nas gestões de um desenho urbano que sugere, segundo suas palavras, que só somos cidadãos se estamos trabalhando ou consumindo bens diretamente, tá? Muito interessante relacionar a ideia de trabalho, a ideia de consumo, a ideia de segregação socioespacial e arquitetura. O trecho retrata um fenômeno social brasileiro, aí vamos aqui para as nossas opções. A reformulação de mecanismos de democratização do espaço público. Não é exatamente o oposto, é segregação do espaço de maneira geral, não apenas os espaços públicos. B, a manutenção da cultura de estranhamento e segregação. Perfeitamente, nós achamos o item correto. O que é essa cultura de estranhamento? Estranhamento do outro, né? Este outro não é considerado cidadão porque não consome, porque não trabalha, de acordo com o que o sistema espera, quer dizer, até vamos lembrar da ideia de controle de corpos, né, do Foucault, quer dizer, o sistema busca controlar o corpo para que o corpo se torne dócil, para que dócil se torne cada vez mais produtivo. Associado a um consumo de massa, que aí tem a ver com até a ideia de alienação, né, alienar-se de si exatamente pelo consumo, para a ideia de um prazer imediato. Mas aí ele está afirmando que a partir dos anos 90 eu tenho espaços, ou seja, a cidade é pensada como espaços de segregação, olha só, dificultando o acesso à presença de pessoas, especialmente as pessoas de rua, porque são justamente aquelas que são marginalizadas porque não tem essas duas coisas. Não estão muitas vezes trabalhando e por isso mesmo não consomem bens diferentes. Então, eu estranho aquele outro que eu não vejo exatamente como igual a mim. E não vejo exatamente igual a mim porque não tem essas duas coisas citadas no texto. C. O fortalecimento de viés tradicional do exercício de cidadania é o oposto do texto. D. O desafio de políticas públicas para a garantia de emprego formal. O texto não trata sobre isso. E a anulação de oportunidade de socialização
entre indivíduos. Ele não, também o texto não trata sobre o processo de socialização. O que ele está falando, repito, é a palavra segregação, quer dizer, é a separação, o estranhamento de pessoas. Muito boa questãozinha para pensar, tá? Assim, esta temática, repito o que eu disse aqui no início, é uma temática que eu costumo brincar em sala de aula, né? Está no hype do ensino superior, uma das temáticas, né? Porque é por ela ser mais atual, né, tem muitos conceitos novos e vão ganhando olhares cada vez mais pertinentes, ou seja, o olhar do cientista social sobre determinados fenômenos se torna cada vez mais apurado a partir daí. Então, não basta mais pensar as desigualdades tradicionais, que são as desigualdades econômicas. Aí depois a gente foi pensar as desigualdades de representação, a representação política, a representação nos espaços de poder. Aí agora a gente já está pensando tudo isso somado também à questão da diferenciação nos espaços urbanos. 13ª questão. Como Zuckerberg seria capaz de oferecer serviços gratuitos e ficar cada dia mais rico? Interessante, né? Está falando Zuckerberg, rede social, quer dizer, por que a gente usa a rede social gratuitamente? Né? Tive um professor que sempre dizia o seguinte: quando você utiliza um serviço de maneira gratuita num sistema capitalista, significa que você é o produto. Então, nós, como usuários, somos objetificados, nós somos o produto. Né? O que mais vale para o Facebook não é a rede social em si, é o seu usuário. Como? Um conjunto de informação que o Facebook, Instagram, aí serve para qualquer rede social. Conjunto de informações que essas redes sociais conseguem transformar em dados concretos, e esses dados, obviamente, são comercializados. Quer dizer, se estabelece padrões de comportamento, de emoções, padrões de sociabilidade, padrões de consumo, padrões de desejo, padrões de afeto, padrões de sonho, de utopia, quer dizer, de tudo. Cria-se determinados padrões, isso é metrificado, né, a ideia de econometria mesmo, né, isso é mensurado, e esta mensuração é dado um valor aí objetivo mesmo, quer dizer, quanto vale saber quantos jovens homens entre 18 e 21 anos gostam de consumir futebol, quantos jovens masculinos, quantos jovens femininos, quantos jovens que gostam de times europeus, quantos jovens gostam de times brasileiros, aí, enfim, eu estou aqui inventando aqui alguma coisa, ou seja, perceber a quantidade de pessoas que têm determinados padrões comuns, transformar isso em produto a ser vendido para determinadas empresas, aí obviamente você se torna foco de publicidade, propaganda dessas empresas, tudo vai sendo mais direcionado. E como é que eu faço a gente estar cada vez mais associada a essas redes sociais para que elas tenham cada vez mais informação? De um fenômeno biológico, quer dizer, a dopamina, né, que é um elemento criado pelo nosso cérebro, está relacionado à sensação de prazer. O uso da rede social me dá prazer, só que é um prazer diferente, porque é um prazer curto e um prazer imediato, e que ao mesmo tempo isso vai me viciando, ou seja, eu preciso, em tese, consumir mais e mais e mais para manter aquele estado de prazer. Então, quanto mais eu uso, mais informação que essa rede tem, e tendo essa informação, tenho o dado que é comercializado, ou seja, eu crio exatamente um ciclo virtuoso para as empresas, vicioso para nós. Aí vamos aqui. Segundo os entrevistados no documentário O Dilema das Redes, o americano e seus colegas céus fariam dinheiro a partir do tempo. Eles explicam que quanto mais um usuário passa conectado às redes sociais, mais informações detalhadas sobre hábitos, gostos, características de consumo ele acaba expondo. Esses dados são recolhidos e organizados por algoritmos que mapeiam curtidas e comentários, analisam o tempo de leitura, exposição a imagens e alimentam enormes servidores, alguns deles hospedados em submarinos. As informações sobre os usuários são então oferecidas a clientes, marcas de cosméticos, universidades, políticos e governos, que pagam milhões de dólares para mostrarem produtos ou ideias a públicos predispostos a se engajar. A engrenagem só funciona, no entanto, se os usuários se mantiverem conectados a seus perfis e, assim, puderem ser expostos ao máximo de anúncios. Muitas vezes, segundo o filme, isso aconteceria a qualquer preço. Em agosto de 2020, segundo o índice de bilionários da agência de notícias financeira Bloomberg, a fortuna de Zuckerberg ultrapassou os 100 bilhões de dólares. Outras empresas, como
Twitter e Google também apresentaram volumoso crescimento financeiro. A respeito das modificações geradas pelas novas tecnologias e pelas redes sociais, é possível afirmar que a. Por meio da lógica da chamada recompensa imediata, como curtidas ou comentários, as redes sociais teriam criado métodos de navegação capazes de estimular a circulação de dopamina, um neurotransmissor ligado ao prazer, alegria e ao bem-estar, mantendo cada vez mais conectados diversos usuários. Já achamos a nossa resposta. B. Embora seja sem comum que as redes sociais tenham relação direta com o aumento de casos de depressão e suicídio entre jovens, ainda não há estudos científicos que comprovem essa afirmação. Não, já há muitos estudos que vão fazer essa associação. A. As notícias falsas ou fake news circulam de modo mais rápido que as notícias verdadeiras. Por este motivo, aqui no Brasil, há um crime específico na legislação que deve ser aplicado a quem criar ou espalhar notícias falsas. Não, na verdade há uma discussão, há um debate muito grande, ainda hoje no Congresso, chamada famosa regulamentação das redes sociais, que é justamente assim, qual a incumbência, qual a responsabilidade jurídica dessas empresas na circulação de fake news, quaisquer que sejam, inclusive algumas com impacto social devastador. D. A relação entre o funcionamento das redes através dos algoritmos que mapeiam as preferências dos usuários e o aumento da polarização política no Brasil e no mundo. Por isso, empresas como Google, Twitter e Facebook respondem por crime de manipulação política. Não há nenhuma tipificação penal quanto a isso. E outra coisa, tá? Assim, há alguns autores que defendem o seguinte, essa ideia de que o mundo hoje está mais polarizado, isso não é um consenso. Isso está, obviamente, na linguagem, está no discurso, né? Até porque se a gente pensar a ideia de política, a política é a polarização por excelência. Ou seja, a política é o espaço de reflexão sobre o poder. No espaço social, só há disputa pelo poder se eu tiver, no mínimo, dois grupos disputando esse poder. Então, obviamente, nas sociedades mais contemporâneas, minimamente democráticas, significa dizer que até bem mais do que dois grupos. Podem ter aqueles principais, mas há diversos grupos que disputam esse poder. Então, como a política é naturalmente o entendimento dos tensionamentos sociais, há alguns autores que afirmam categoricamente que essa ideia de que o mundo, o Brasil, esse está mais polarizado, não. O que se defende é que existe uma lente de aumento maior. E aí, muitas vezes, a rede social, a tecnologia dá maior visibilidade às formas de debate. O hate speech, né, o discurso de ódio, constitui um desafio para o Estado brasileiro, pois ao mesmo tempo em que as leis protegem os cidadãos contra atos e discursos discriminatórios, também protegem e garantem o anonimato em razão da liberdade de expressão. É, de fato, como é que se diz? Uma discussão, vou chamar aqui de filosofia do direito, mas de acordo com o Brasil, tá? Mas nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão, bom, não sabemos. Mas aqui no Brasil, não há essa defesa ou essa garantia de anonimato em detrimento da ideia de liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela existe, mas no nosso entendimento, no nosso direito, ou seja, na nossa jurisprudência, toda liberdade de expressão ela é justamente limitada pela ideia de que esse discurso possa promover violência social, ou seja, contra a comunidade, contra um grupo específico, ou contra uma pessoa específica, tá? Então, o que tem, por exemplo, anonimato, assim, não confundir, é o que nós chamamos de fonte jornalística. Então, a nossa Constituição garante, por exemplo, que um jornalista tem uma fonte e que essa fonte, obviamente, possa ficar no anonimato, tá? Mas quando uma pessoa, por exemplo, utiliza um perfil falso para entrar numa rede social, né, qualquer juiz de direito, a depender da situação, né, pode determinar que essa rede social entregue justamente a identidade desse sujeito, caso esse sujeito esteja cometendo crime, tá bom? 14. Temática muito presente em vestibular, mas bastante na FUVEST, né?
Lembra que no começo eu falei sobre trabalho, então assim, a crítica social sobre o trabalho. Tem a ver com desigualdade? Tem a ver com desigualdade, mas hoje o que a gente vê de forma mais comum é cair não o trabalho exatamente associado à desigualdade econômica, mas as formas de precarização do trabalho ou as formas de exploração mais atuais desse trabalho, né? Então tem uma charge aqui de Tony D'Agostinho. Os empreendedores. Aí perceba que uma moça aparentemente jovem com um bebê, uma criancinha de colo. Os empreendedores. Aí uma pessoa que possivelmente já deveria estar aposentada, mas está trabalhando já em não condições perfeitas de saúde, se está trabalhando, é porque possivelmente realmente precisa. Aí ele vai trazer aqui. Em um contexto atual de transformações das relações de trabalho, as charges A. Valorizam a oportunidade de unir profissionalismo e vínculos familiares. Não é o fato de que está lá uma jovem com o seu bebê, uma jovem mulher com o seu bebê que está falando sobre vínculos familiares, muito pelo contrário, né? Ela não deveria estar ali com o bebê, ela está exatamente numa situação de flagrante precariedade, porque não tem a rede de apoio e tem uma grande necessidade material de trabalhar. Item B. Ironizam a associação entre trabalho informal e empreendedorismo. Então, essa é a resposta. Aí a gente vai para a lógica do discurso. O que a questão está trazendo? Olha, há um discurso neoliberal de valorização do empreendedor. Só que é o seguinte, na prática, muitos tidos como empreendedores nada mais são do que trabalhadores precarizados, trabalhadores explorados, trabalhadores trabalhando em situações indignas de trabalho, por contextos familiares, contextos de realidade material, mas que no discurso chamam-se de empreendedores. Não, são trabalhadores informais, precarizados, que não têm absolutamente nada de empreendedores. Inclusive, que não vai abordar exatamente isso, mas a gente pode acrescentar da ideia de controle do tempo. A falsa ideia, na verdade, que esse empreendedor controla o próprio tempo. Não é muito bem assim. Já há muitos estudos que mostram que esse falso empreendedor precisa muitas vezes trabalhar uma carga de trabalho maior do que os regimes chamados CLT para ter ganhos equivalentes, para ter ganhos mais ou menos parecidos. E aí é por isso, justamente, que são trabalhos precarizados. Aí C. Criticam a redução das jornadas de trabalho, não tem nada a ver com redução de trabalho. D. Revelam os benefícios conquistados, não há benefício nenhum a partir do momento que você é um idoso em idade que era apenas para estar curtindo a vida e descansando, e você precisa trabalhar, e uma mamãe com um bebê. Item E. Aborda o crescimento das negociações entre patrões e funcionários. Nem aparece nenhum patrão aí, então obviamente não se trata de negociações. Bom, e por último, para a gente finalizar, mais uma vez o diálogo com algo bastante atual, mas dentro da área de sociologia ambiental. O Parlamento Europeu aprovou uma nova lei que obriga empresas de todos os setores da economia que fazem negócios com a União Europeia à verificação de suas cadeias de valor. A nova lei engloba desde a extração de matéria-prima, a distribuição, venda e marketing do produto do serviço final. Implica a necessidade de adoção de indicadores ambientais, sociais e de governança. Ou seja, não basta, por exemplo, uma empresa X, transnacional, trabalhar com a ideia de que ela valoriza o meio ambiente, mas se de repente ela compra matéria-prima num local onde há trabalho escravo, se no processo de formulação, de transformação para a matéria-prima, para o seu produto final, não se obedece às mínimas condições de dignidade humana, entre outras questões. Então, está colocando, não interessa qual é a etapa do processo produtivo, as empresas agora, para poder negociar, para poder terem seus negócios dentro da Europa, precisarão estar dentro desse serviço de verificação, Ele vai chamar aqui, indicadores sociais de governança, ESG, sobretudo no que diz respeito a violações de direitos humanos e do meio ambiente. A previsão de especialistas é de que a lei tem um efeito cascata, das grandes empresas às menores, com potencial de transformação difícil de calcular. Depreende-se do texto que a nova lei, A, punirá
países membros com estrutura produtiva arcaica, obrigando as empresas à adoção de programas de modernização industrial, tem nada a ver com o texto. O texto não fala de modernização industrial e nem de punir nenhum país membro porque não está moderno o suficiente, mas que dentro das cadeias produtivas, todas as etapas do processo cumpram com os requisitos estabelecidos pela lei dentro do que se chama direitos humanos. B. Estimulará novas relações de poder, deslocando os centros econômicos hegemônicos para a periferia. Parou de ler. Isso não vai acontecer, a lei não tem essa intencionalidade e o texto não trabalhou absolutamente nada dessa ideia. C. Flexibilizará as relações trabalhistas, adotando medidas keynesianas para diminuir os gastos com mão de obra na produção. Aquele item que a gente nem precisa comentar. D. Reestruturar instituições supranacionais, validando novos comportamentos que problematizem o mecanismo de reprodução do capital. Colocou um monte de palavra bonita que junto não faz o menor sentido, né? Não tem reestruturação de instituições supranacionais, tem análise das cadeias produtivas globais, validando comportamentos que problematizem o mecanismo. Ninguém está criando uma lei para politizar os usos sistemáticos da ideologia e como essa ideologia relaciona trabalho e capital. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Anteverá incidentes socioambientais, gerando como contrapartida impactos econômicos na readequação de contratos já celebrados. Ou seja, eu não rompo o contrato, mas eles precisarão ser readequados de acordo com os novos parâmetros, buscando exatamente as implicações socioambientais e as implicações, digamos assim, sociais, exatamente relacionados aos direitos humanos. Temos aqui o nosso gabarito. Tranquilo? Meus amigos, muito obrigado pela oportunidade, a possibilidade de a gente estar junto nesse momento tão decisivo e especial na tua vida. Que nesses próximos dias você esteja concentrado. Sei que está todo mundo cansado, mas concentrados, com a mente focado nessas últimas atividades, nessas últimas aulas, visando a tua aprovação e a tua realização. Tá bom? Bom estudo e, obviamente, uma ótima prova a todos. Até mais, tchauzinho e muito obrigado.